Bom dia, Zé. Bom dia. Olá, pessoal. Vamos lá, então. Seguindo aí, a gente vai ver química, um pouco de química, por causa da prova de amanhã, tá? Para a gente fechar essa questão aqui dos ácidos que nós estávamos falando na última aula. Nomenclatura, etc, tal, que também cai. Base não vai cair amanhã não, tá? Mas os ácidos vai cair. Então, assim, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender do que se trata, a nomenclatura, como é que nós estabelecemos aquela regra que eu falei para vocês lá do teimoso mosquito no bico do pato, né? Com ácido cianídrico, não mimeto. Vamos ver como é que se dá essa nomenclatura, tá? Para que vocês amanhã tenham sucesso. A prova de vocês serão 75 questões, cada grupo vai ter 5 questões para fazer. Como é uma matéria mais fácil, não creio que vocês terão nenhum problema, tá? Matéria tranquila, essa parte de ligações químicas e de ácidos, acho que não vai ter nenhum problema, não. Eu gostaria de, a princípio, começar mostrando para vocês aí essa tabela, que tem os principais cátions e ânions. Você, no caso, ó, vocês vão consultar, né? Amanhã para a prova, tá? Mas, independente disso, vocês têm que saber, tá? Vocês já têm que ir memorizando. Vou até explicar como é que vocês fazem para memorizar isso aqui, é fácil até, mas você tem que memorizar de que forma? Ó, você tem que estabelecer primeiro aí a conexão com relação, primeiro, quais são os principais cátions da tabela periódica que você tem que saber, tá? Você tem que guardar as cargas dele bonitinho, etc, tal. Então, lembrando que o cátion, né, é um íon de carga positiva que, para ficar com a configuração semelhante à do gás nobre, que nós vimos lá em todo aquele processo de distribuição eletrônica de Linus Pauling, ele tem que perder elétrons, né? Então, à medida que ele perde elétrons, ele fica com mais cargas positivas no núcleo em relação aos elétrons da eletrosfera, tá? Então, quando ele perde um, ele fica com carga mais um. Quando ele perde dois, carga mais dois. Três, mais três. Quando ele perde quatro, ele fica com mais quatro prótons no núcleo em relação ao número de elétrons na eletrosfera. Então, assim, ó, dessa tabelinha aqui, quem você tem que saber aqui? Quem são os principais? Tá? Para eu montar as bases e para eu montar os ácidos. Bom, você já sabe que o ácido ele vai unir-se sempre a ânions e não a cátions, tá? E, em contrapartida, as bases ou hidróxidos, elas vão se unir sempre, tá, aos cátions. Então, só para citar alguns aqui, ó, esse aqui a gente falou bastante dele na aula passada, que é o H+, que é o próton H+, tá? Aqui você vai ter, ó, o lítio, tá vendo ele aqui, ó, o lítio. Aqui você vai ter o sódio, olha o sódio aí, ó, Na+1. Todos esses daqui, você tem que guardar que ele tem carga mais um, tá? Aqui você tem o rubídio, com carga mais um, e o césio. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, tá? E frâncio, que faltou aqui, que ele não colocou, mas todos aqui têm carga mais um, que é do grupo 1A, tá? Aí você tem alguns metais de transição, e esses metais de transição externa, aqueles que terminam no subnível D, eu tenho aqui, ó, a prata com carga mais um, cobre com carga mais um, o ouro, que você coloca AU mesmo, tá? É mais um. O amônio, que é mais um, e o hidrônio, ou hidrozônio, que nós vimos na aula passada. Aí você tem uma série aqui, ó, todos têm carga mais dois, tá? Então, carga mais um a gente chama de monovalente. Carga mais dois a gente chama de bivalente. Então, aqui só para você ter uma noção, ó, você vai ter aqui, ó, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio. Esses daqui, tudo do grupo 2 da tabela periódica, tá? Grupo 2 perde 2. Grupo 1 perde 1. E aqui você tem alguns metais de transição, ó. Você tem o zinco, o cobalto, o cádmio, o ferro, o manganês, tá? O chumbo 2, o estânio 2, a platina 2, o cobre 2 e o níquel 2. Com um detalhe aqui, pessoal, que alguns elementos
eles possuem duas situações para se tornarem estáveis nessa questão de perder elétrons, tá? Por exemplo, o cobre, ele pode tanto ficar estável perdendo um, quanto perdendo dois, tá? Ele é um metal de transição. Então, quando ele perde dois, em algumas situações ele fica estável. Quando ele perde um, também ele fica estável. Então, ele possui essa, vamos chamar de ambiguidade do cobre, tá? O alumínio, olha que legal, o alumínio, ó, para ficar estável, desses aqui, esses aqui são os trivalentes, tá? Para ficar estável, eles têm que perder três. Então, alguns aqui, ó, tá vendo? O níquel pode perder dois, mas pode perder três também, tá? A gente vai ver que quando você vai estabelecer o nome do elemento, você coloca entre parênteses, certo? Você, quando é o níquel 2, você coloca hidróxido de níquel 2. Quando é o níquel 3, você coloca hidróxido de níquel 3, para indicar qual níquel se trata, quando tem dois. Então, aqui você tem o alumínio, bismuto, cobalto, cromo, o níquel, o ouro, o ferro, tá? O antimônio. Nossa, Zé, mas antimônio, coloca a letra SB. É SB porque do latim a palavra é stibium, do latim, tá? Do antimônio. E aqui você tem também, ó, o arsênio, aquele elemento extremamente também tóxico, né? Que pode matar por inalação, etc. Tal. E aqui você tem alguns que apresentam valência mais 4. Zé, mas quando apresenta valência mais 4, quem que você vai ter aqui? Então, aqui eu vou ter, ó, platina, valência mais 4. Vou ter o chumbo, que tem valência mais 4 e valência mais 2, tá? O estânio, que tem valência mais 4 e valência mais 2. E o manganês, que tem valência mais 4 e valência mais 2. Bom, esses são os cátions, que têm as cargas positivas, são os principais. Tem mais, tá? Mas aqui eu coloquei os principais para vocês. Agora, esses daqui, esse quadrinho aqui, o Zé, eu tenho que saber isso aqui tudo? Tem que saber todo esse quadrinho aqui, tá? Embora aqui a fotinha nossa aqui não ficou muito boa, né? Mas olha só, você tem que saber que aqueles que são monovalentes, aqueles que são bivalentes e aqueles que são trivalentes, tá? Então, por exemplo, você vai entender isso, daqui a pouco eu vou estabelecer aqui para vocês, você vai entender isso. Eu vou entrar aqui no outro aqui, que acabou de cair um probleminha aqui, mas tudo bem. Ó, aqui eu tenho o fluoreto, que é o F-1, todos eles aqui, ó, tem a tendência de ganhar um elétron, tá? Então, fluoreto, cloreto, ó, Cl-1, brometo, tá vendo, ó? Iodeto, etc. Aí, começa aqueles, aqui não está aparecendo, mas ele tem carga -1 também em cima, tá? Aí começa aqueles que tem 4 parecidos, com 1 oxigênio, com 2 oxigênio, com 3 oxigênio e com 4 oxigênio. Zé, quando acontece isso, o que eu tenho aqui, ó? Bom, aí você tem o seguinte, esse que tem 2 e esse que tem 3, o menor termina em ito e o maior termina em ato. Então aqui você tem o clorito e você tem o clorato. Aí o menorzinho do que o clorito, a gente chama abaixo do clorito, então hipoclorito, tá? E o maiorzinho do clorato, que tem 4, a gente chama de perclorato. E assim vai, você tem o NO2-1, que é o nitrito, o NO3 é o nitrato. Aí você vai tendo, então, uma série de compostos. Aqui você tem, ó, com carga -2, aqui você tem o sulfeto, você tem o sulfito, você tem o sulfato. Nossa, Zé, mas aí eu vou ter que ir acostumando com esses nomes aí, ó, CO3 -2, que é o carbonato, aqui é -2, faltou o menosinho aqui, tá? Depois eu mando uma melhor imagem para vocês aqui, que isso aqui tá muito ruim, tá meio embaçando, né? Aqui você tem o dicromato, todos eles são ânions com carga -2. Com carga -3 tem, Zé? Tem também. Tem fosfato, tem arsenito, tem arsenato, tá? Você tem o antimoniato, o borato, tá? O ferro cianeto, tem carga -3 também, PO4 -3. Ah, mas o que eu vou fazer com essa carga? Eu vou mostrar para vocês já agora, de imediato. Você tem com carga -4, tem o pirofosfato, que tem carga -4, a valência, o númerozinho que vai em cima aqui, ó. Tem o silicato, que é o SiO4 -4 em cima, e tem o ferro cianeto. Então, o que eu falei para vocês aqui rapidamente na aula passada, o ferricianeto, a carga é -3. O ferro cianeto, a carga é -4. Então, você tem um monte na tabela, né, Zé? Eu vou poder consultar, óbvio, né? Você vai estar fazendo a prova aí, você tem o tempo para fazer, óbvio que você vai poder consultar. Mas aí eu quero que você
estabeleça, tá, uma relação interessante agora de como que eu formo esses ácidos. Eu até tinha colocado aqui, mas ele acabou saindo, eu vou entrar de novo aqui, rapidinho, só para você ver aqui como é que a gente vai estabelecer, quiser, como é que eu formo um ácido. Então, sempre quando você vai formar um ácido, você tem que ter, então, um H+, tá? Seguido, deixa eu entrar aqui no site, eu vou ter um H+, seguido, tá? De um ânion. Ah, então, se eu pegar o H+, colocar lá o sulfato, SO4, Zé, dá para eu fazer um ácido? Dá. Você está misturando o sulfato com H+. Aí, por que que sai H2SO4? A gente vai ver aqui por que que vai sair, então, o famoso H2SO4, tá? Do sulfato. É isso se eu conseguir entrar aqui, porque aqui está difícil de entrar, viu? 1, 2, 3, 4, 62. Aí você vai entender aqui, eu vou colocar para você, você vai ver por que que isso acontece. É um negócio bem simples, tá? Eu acho que você não vai ter problema na prova de amanhã. A prova de amanhã acho que vai ser, você vai achar até de certo ponto tranquilo. Só que são bastante questões, tá? E são questões bem variadas. Então, e são algumas questões que a gente chama de questões adaptadas. Zé, o que são questões adaptadas? São questões que não são idênticas, muitas vezes, como que ela caiu no vestibular, tá? Então, como são questões adaptadas, às vezes você vai ter uma questão parecida, mas não idêntica com aquela que já caiu anteriormente, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso para que você não faça nenhuma lambança na hora da resolução, você bater o olho e achar que a questão é exatamente igual, e na verdade não é, né? Aí você fica preocupado só em marcar o gabarito, achar o gabarito, etc. Tal, aí você acaba se lascando, tá? Toma cuidado com isso. Acho que eu vou conseguir entrar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Pelo menos eu tenho uma imagem menos embaçada, levando em consideração que muitos de vocês assistem no próprio celular, né? Aí fica mais difícil. Primeiro, fica difícil vocês conterem um sono, já é um problema, né? Segundo, tá? Vocês não estão enxergando, aí piora mais ainda, então você acaba complicando. Em termos de nota, vocês estão razoavelmente bem. Tem que somar as duas agora para ver o que vai dar, né? Então, vamos ver. E vocês foram aquele simulado lá também, pelo que o Vira passou também, vocês foram, não foram tão mal assim, ninguém tirou zero, né? Quando ninguém tira zero, então assim não tem muita graça. Bom é quando tem algum zero, alguma coisa assim, né? Mas aqui tá meio dificinho de entrar, viu? Deixa eu ver um negócio. Acho que agora vai dar certo. Vou aumentar aqui. Ô, Gabriel, tá acordado, Gabriel? Ô, lógico. Pô. Ô, Gabriel, você mora em Machado ou você morou em Machado, hein? Não, eu moro aqui. Você mora aqui em Alfenas. Não, eu moro aqui em Machado. Ah, você vem todo dia, então? Aham, eu e meus irmãos. Não, mas você é irmão do Dari? E da Manuela. Você tá brincando, isso é brincadeira. Do Dari, não, cara. Não, agora que eu fiquei sabendo que você é irmão do Dari, cara, que doente. Ah, você tá de brincadeira. Ele doente lá. Nossa, você tá brincando. Você que é irmão do Dari, então, como é que eu não Aham. sabia que era irmão do Dari? Ah, É, mas não é gente boa, mas o Dari é um doente, cara. Gente boa também o Dari, mas só que é um psicopata, né? retardado mental. Você sabe de quem que ele é apaixonado? Não, não posso nem falar, deixa aqui, ó. Dari deu o maior problema lá com aquela menina lá do ex-namorado do. Como é que ele chama lá, aquele cara lá compridão lá que tá no cursinho? Vinícius Jacó. A menina estuda na sala dele, entendeu? Não conheço, velho. Não, às É. vezes eu conheço, mas se você não falar o nome, eu não Ah, conheço. Dari era apaixonado na menina. Peguei, ele tava desconcentrando, ele não tava conseguindo assistir a aula mais. Aí ficava só olhando pra menina, entendeu? Aí Entendi. peguei o Dari direitinho. Completamente apaixonado. Vou falar, pergunta para ele depois qual que é a menina da sala dele que ele era apaixonado. Pergunta para ele, só dá uma perguntadinha.
Nossa, vocês são em 3 ou 4? Tem mais um ainda? Estamos em 4, tem mais um, só que ele ainda não tem aula, ele tá no 8º, né? Com você. Ah, tá. Esse eu não conheço ainda, então. Esse tá no 8º. Tá no 8º. Rapaz, aí eu vou te falar, vocês tudo um atrás do outro, né? Manuela mais velha, tudo. A Manuela, só a Manuela que tem 2, por exemplo. De diferença para mim, pro Júnior é 1 ano, para mim pro Dari é 1 ano, e do Dari pra Manuela é 2 anos. De diferença. Negócio aí, né? Pessoal, e não brinca em serviço não, meu filho. Tá louco. 4 filhos, cara, não é fácil, não. Tem que ser animado mesmo, viu? Um só já dá trabalho, imagina. Meu pai é animado, né, velho? Meu pai é animadão. Vai, tá louco. Mas não tem que ser o pai, a mãe também tem que aceitar para ter filho, porque senão não. Minha mulher mesmo teve um, não quis ter mais, não. Entendeu? A mulher tem que ser animada também. Você é louco. Eu queria ter tido pelo menos 2, entendeu? Apareceu para vocês aí? Apareceu, né? Nomenclatura. Apareceu. Nomenclaturas dos ácidos? Isso aí. Então, mas a minha mulher não quis mais, não. Só tive a Letícia, ficou traumatizada. Eu queria ter tido pelo menos dois filhos, pelo menos. Fez certinho, tem que emplacar logo 4 aí, ó. Tem que acertar certinho, né? Olha só. Então aqui nós vamos ter a nomenclatura dos ácidos, tá? Então, dentro dessa nomenclatura aqui dos ácidos, vamos dar uma olhadinha para cá, para a gente lembrar, então, como é que a gente estabelece essa nomenclatura, Zé? Como é que eu pego, por exemplo, o sulfato e junto com o H e formo esses ácidos aí, ó, que você tanto já está falado com a gente. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra da frase que eu passei para vocês na aula passada? Teimoso mosquito no bico do pato. Com ácido cianídrico não me meto, tá? Então, ó, todo o ânion que você viu na tabela que eu mostrei para vocês agora há pouco, que termina em eto, o ácido vai chamar, você vai mudar, por exemplo, se é cloreto, vai passar para clorídrico, tá? Todo ânion que termina em ito, você vai passar para oso, o ácido vai chamar oso. Se eu tenho lá o clorito, aí você vai mudar na hora do ácido, ele passa a ser cloroso. Tudo que termina em ato, ele vai ser transferido para ico. Então, por exemplo, você tem lá o nitrato, aí passa para ácido nítrico. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso aqui? Olha só, aqui você tem alguns ácidos utilizados aí comercialmente. Aqui, por exemplo, tem um ácido clorídrico, que eu cansei de falar para vocês, também é utilizado muito para produto de limpeza, né, para limpar principalmente o chão, tá? Que é o famoso ácido muriático. Ele é presente também no seu estômago. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar o H, tá, com o Cl. Só que você vai lembrar o seguinte, que esse H aqui, ó, é o H+, e esse Cl aqui é o Cl-1, tá? Então, ó, 1 com 1 deu 1H para 1Cl. Então, fica HCl. Quando os dois estão juntos, aqui eu vou ter, então, o cloreto ligado ao hidrogênio. Então, o cloreto, o eto, passa para hídrico, eu passo a ter, então, o ácido clorídrico, tá? Aí você pega, por exemplo, o H e você vai ligar, por exemplo, com esse ânion aqui, ó, CO3-2. Aí ele tem um menusinho em cima, tá? O -2. Esse ânion CO3-2 é o que nós chamamos de carbonato, tá? Então, você tem o H+ ligado ao carbonato, certo? Então, ó, o carbonato, ele tem o 2 aqui em cima. E aqui, ó, o H+, ele só tem 1. Então, como é que eu vou transformar isso aqui, Zé, num ácido? Só para você ver aí, ó, todo ácido que a gente vai fazer, a gente vai se deparar com essa situação aqui, ó. Só para você enxergar o que eu estou falando aí de uma forma mais contundente. Vamos pegar aqui o carbônico e o sulfúrico, por exemplo. Vou fazer aqui só para você ver. Então, sempre você vai ter que guardar o nome do íon e amanhã você vai precisar saber disso aqui na prova, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o H+,
caneta contribuir. Eu tenho aqui H+, ligado, por exemplo, ao sulfato. Aí eu vou ter a formação aqui, ó, desse composto. Aí eu tenho, por exemplo, esse aí, ó, o H+, ligado ao carbonato. Aí eu vou ter a formação desse composto que você está vendo aí, que é o ácido carbônico. Aí eu vou ter aqui, por exemplo, o H+, ligado ao silicato. Só para você ter uma noção amanhã, para eu explicar para vocês entenderem o que vai se passar na prova, pelo menos se tratando dessa matéria, que é a matéria mais nova, aí eu vou ter aqui o H+, ligado ao fosfato, por exemplo. Então aí eu vou ter o ácido fosfórico. Só para você ver aí, ó, deixa eu passar uma foto aí. A gente abre a foto e vocês veem que eu estou falando aqui, ó. Cadê aqui? Uma fotinha. Não. Vou pegar uma foto aqui para vocês. Aí, vou passar essa foto para vocês aí. E em seguida a gente vê aqui, a gente abre aqui e vê a foto. Só para você ter uma noção do que eu estou falando aqui, ó. Na hora de você montar o composto para a prova amanhã, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Quer ver só? Deixa eu pegar ele aqui. Acho que vai dar para abrir aqui. Vai. Vou abrir aqui nono ano. Agora o WhatsApp que tá lento para abrir aqui. Mas aí você tá vendo aí que eu te mandei a foto. Olha só o que você tá vendo. Você tá vendo aí, por exemplo, o 4H+, tá? Liberando aí o silicato. Tá vendo o silicato na frente? O silicato é o SiO4. Ah, Zé, então aqui eu tenho silicato, né? Sim, você tem o silicato. Só que o que vai acontecer aí com esse silicato? Dá uma olhadinha aí, presta atenção no detalhe, tá? Para você aprender a formar o ácido e para você aprender a consultar aquela tabelinha que eu mostrei para vocês no início. Então, só para você aprender aí a formar esse ácido, tá? Ó, eu vou ver se eu abro aqui, isso que eu acabei de escrever, só para você ver. Acho que eu não vou conseguir abrir, não. Não aparece aqui no Meet aqui para compartilhar, pô. Apresentar. E no Chrome. Acho que agora vai aparecer. Olha aí, ó. Tá vendo aí que eu mandei para vocês? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Vou aumentar isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, quando você tem um H+, a carga dele aqui é +1, tá vendo? O sulfato, a carga dele é -2. Então, para eu formar o ácido, ó, é aquela troca de valência que a gente aprendeu lá atrás, ó. Esse 2 sem o sinal, ele desce para cá, ó, tá? E o 1 sem o sinal vem para cá. Só que um sulfato é um sulfato mesmo, tá? Aí você vai ter aqui, ó, o H2SO4. Ah, então você tem um ácido aqui, né, Zé? Esse aqui não chamava sulfato, Zé? Sim, chamava sulfato. Aí quando ele se transforma num ácido, o ato passa para íco, então ele passa a ser chamado de ácido sulfúrico, tá? Simples assim. Olha esse outro exemplo que eu acabei de mostrar para vocês na apostila, ó. Aqui você tem o ânion, você vai na tabelinha lá, você vai ver que é o ânion carbonato. Ah, se aqui eu tenho o ânion carbonato, quem que é o carbonato? É o CO3 menos 2. Tá vendo aí, ó? Ah, então eu tenho o H+ com CO3 menos 2, né, Zé? Isso. Então, o que vai acontecer, ó?
você não precisa colocar aqui, porque é um carbonato, você não precisa 1 vezes 1 carbonato, vai dar 1 carbonato. E aqui você vai ter, ó, o 2 dele desce para cá, ó, pezinho do hidrogênio. Aí fica assim, ó, H2CO3. Então aqui eu tinha um carbonato, quando ele funde-se ao H em meio aquoso, você vai ter aqui a formação de um ácido. Então, carbonato, aí o nome desse ácido, ó, o ato passa para ico, tá? Então, aqui você vai chamar então de ácido carbônico, tá? E esse aqui, Zé, esse aqui é o silicato, tá vendo o silicato? Ah, Zé, quando você tem um silicato, o que acontece com o silicato? Ó, quem que é o silicato? O silicato é o SiO4 menos 4. Nossa, Zé, que legal. Então, o que vai acontecer? Esse 4 que está aqui, ó, sem o sinal, ele desce para cá, ó, tá? Então, fica H4SiO4. Então, o ácido que tem o silicato na sua forma, então, na hora que você vai colocar o nome dele, você vai colocar ato, passa para ico, então fica ácido silícico, tá? Então, você tira o ato lá do fim, só coloca o ico. Fácil assim, ó. Aqui o da Coca-Cola, ó. Esse aqui é o fosfato, né, Zé? É o fosfato. Então, esse 3 aqui desce para cá, ó, o pezinho dele, aí fica H3PO4. Ah, esse aqui, então, é o fosfato, Zé. É. Então, como é que fica o nome dele? Tá? O átomo não passa para íco? Sim. Então, quando ele forma um ácido, ele é o ácido fosfórico, tá? Então, uma coisa assim, bem simplesinha, bem facinha, não tem como você ter dificuldade nisso aqui de mudar a nomenclatura. Então, diante disso, vamos analisando aqui alguns detalhes aqui sobre os ácidos, então, que a gente estava vendo. Então, olha como é fácil, como é bobinho isso aqui, ó. E como vai ser fácil para você amanhã. Ah, então, Zé, eu estou olhando aqui, agora estou entendendo. Quer dizer que esse valor que apresenta no base aqui do hidrogênio é a valência do sulfato, né? O sulfato é SO4 menos 2. Aí você bateu o olho aqui, você sabe que o CO3, o carbonato, é CO3 menos 2. Só que aqui desceu o 2, ele formou o ácido. Olha o ácido nítrico aqui, ó. Olha o ácido nítrico aqui, ó. O ácido nítrico é o nitrato ligado ao H+. Então, se o nitrato aqui está ligado ao H+, quer dizer que ele é menos 1 aqui e aqui é mais 1. Desce 1 para cá e 1 para cá. Eu não preciso colocar porque está a proporção de 1 hidrogênio para 1 nitrato. Então, beleza. Aqui o ácido aqui, ó. O ácido fosfórico. Acabei de mostrar para vocês, ó. O 3 que estava aqui, ó, desceu para cá. Ficou H3PO4. E assim você tem alguns ácidos também orgânicos, que a gente vai estudar depois. Esse daqui, ó, você tem o vinagre, também conhecido como ácido acético, tá? Mas, por enquanto, não é tão importante. Então, presta atenção. Vamos lá, então. Os principais ácidos que vocês têm que saber, tá? Que são conhecidos como hidrácidos. O que é hidrácidos? Falei também na aula passada. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio, tá? Então, você tem dois tipos de ácidos inorgânicos. Você tem os ácidos que têm oxigênio e os ácidos que não têm o oxigênio na sua composição. Os ácidos que não têm oxigênio, a gente chama de hidrácidos, tá? Então, os ácidos que têm o oxigênio, a gente chama de oxiácidos. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar naquela tabelinha de ânion lá, pegar, por exemplo, ó, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e o cianeto. Tá vendo aqui, ó? Que é o SN-1. Ah, Zé, por que o cianeto não é o N, não é minúsculo, hein, Zé? Porque no cianeto, você tem aqui a formação aqui com 2 ânions. Aqui é o carbono e aqui é o nitrogênio, tá? Então, carbono e nitrogênio formam um ânion que a gente chama de cianeto. Não é o N do nome desse elemento aqui, simplesmente. Tá ok? Que nem aqui, ó. Aqui é o nome do brometo, por isso que o R é minúsculo. Então, olha só para cá, ó. Ô Zé, deixa eu ver então. Então, aqui, ó, HF é fluoreto, eto passa para hídrico, tá? Então, eto passa para hídrico. Então, aqui eu vou ter o que, Zé? Ácido fluorídrico, tá? Então, eu vou pegar aqui o nome do elemento, que é o flúor, que vem de fluoreto, e vou terminar ele com hídrico, tá? Ah, Zé, e esse aqui, Zé? Esse aqui é cloreto. Então, o eto passa para hídrico, ácido clorídrico. Então, eto para hídrico, sempre. Brometo. Você olhou lá o nome do ânion, é brometo, ácido bromídrico, quando ele forma o ácido.
iodeto, ácido iodídrico. Tá vendo aqui, ó? Ó, terminou aqui em sulfeto, ácido sulfídrico. Ó, cianeto, ácido cianídrico. Então, com ácido cianídrico não me meto. Lembra lá da regrinha que eu falei para vocês, da frasezinha? Você não vai esquecer? Então, aí você vai ter também, ó, alguns ácidos, então, agora que permitem, então, que apresentam o oxigênio na forma. Esses ácidos nós chamamos de oxiácidos. Vamos ver alguns aqui, ó, que terminam em ico. Então, sempre que ele terminar em ico, é porque o ânion dele, tá, termina em ato. Então, por exemplo, se eu pegar o BO3-3, aqui eu tenho borato, aqui eu tenho carbonato, aqui eu tenho NO3-1, eu tenho nitrato, aqui eu tenho PO4, que a gente acabou de ver lá, PO4-3, eu tenho fosfato, aqui eu tenho o SO4-2, eu tenho sulfato, e aqui eu tenho ClO3-1, eu tenho o clorato. Então, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho, então, H3BO3. Então, borato, ato passa para ico. Então, eu vou ter aqui o ácido bórico, tá? Então, ato passa para ico. Então, eu vou ter o ácido bórico. Carbonato, ó, aqui eu vou ter, então, ó, ato passa para ico. Aí eu vou ter aqui o ácido que a gente chama de ácido carbônico, tá? Nitrato, ato passa para ico, eu vou ter o ácido nítrico, tá? E assim vai, ó, fosfato, que a gente acabou de ver, ácido fosfórico, sulfato, ácido sulfúrico, clorato, ácido clórico, tá? Então, esses aqui são os ácidos que terminam em ico, que eles são derivados dos ânions que terminam em ato. Agora, dá uma olhadinha aqui, aqueles que são menores, ó, que terminam em oso. Você vai ter amanhã na prova, você vai ter que identificar eles, tá? Na prova, de uma forma bem simples. Então, só para você entender aqui, ó. Então, olha só. Aqui, por exemplo, ó, quando você tem um ânion, no caso do nitrito com 3, ele é o nitrato, tá? Quando ele tem 2 oxigênios só, ele é o menor, ele é o nitrito. Todo aquele que termina em, tá, ito, você converte para oso. Então, ó, ácido nitroso, que vem do nitrito. E aqui, Zé, é o fosfito. Aí ito passa para oso? Sim, aí você vai ter o ácido fosforoso. E aqui, Zé, esse aqui é o sulfito, SO3. O maior é o sulfato, o menor é o sulfito. O SO4 é o sulfato e o SO3 é o sulfito. Então, ito passa para oso? Sim, aí fica ácido sulfuroso. Aqui você tem o clorato, né, que ficou ácido clórico, passou para ico, e aqui você tem o clorito. Então, ClO2-1, o ito dele passa para oso. Aí vai ficar o quê? Ácido cloroso, tá? Uma forma bem simples aí. E também, é aquilo que eu disse para vocês, em algumas circunstâncias, você vai ver isso aqui, ó. O hipo, tá aqui, ó, e o per. Ah, eu tenho um que é menor do que o cloroso, né, Zé? Se você tiver um ânion que é menor do que o cloroso, por exemplo, o cloroso é o clorito é o ClO2. Se eu tiver um ânion menor do que ele, ClO, que é -1, aí o nome desse ácido vai ser o quê? Ácido hipo, que é menor do que o cloroso. Hipo significa que está abaixo de, tá? Abaixo do cloroso. Aí vai ficar hipocloroso. Nossa, Zé, então é assim. E aqui, ó, se tiver um ânion que ficar acima do ato, por exemplo, né? Aqui você tem, então, o ácido clórico. Clorato é o ClO3. Ah, se eu tiver 4 aqui, ó, aí está acima do ato. Aí fica perclorato. Então, fica ácido perclórico, tá? Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é o iodato. Então, você tem um ácido iódico. Acima dele aqui, ó, IO4-1, você vai ter o ácido periódico, tá? Aí você coloca essa nomenclatura per. Esse orto-meta para, por enquanto, para vocês ainda não é importante, que trata da desidratação dos ácidos fosfóricos, metafosfóricos, etc. Tal. E aqui, ó, só para você ir guardando aí, as ionizações agora, tá? Para a gente ter a formação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o ácido fluorídrico,
Ele é produto da ionização entre o H+ e o fluoreto. Tá vendo? Então, o H+ e o fluoreto formam o HF. O H+ e o Cl- formam o HCl, que é o ácido clorídrico. E assim vai, ó. O H+ e o Br- formam o HBr, que é o ácido bromídrico. Aqui o ácido iodídrico, ó. Aqui, ó, 2H+ com sulfeto vai formar o ácido sulfídrico, tá vendo? O ácido cianídrico, o H+ com CN-. E assim, ó, aí você começa com os ânions compostos que eu mostrei para vocês na tabela. Olha os ânions compostos aqui, ó. Aqui, Zé, eu tenho carbonato, né? Isso, ó, carbonato. CO3-2. Quando ele funde-se ao H+, você vai formar, então, aqui, ó, o 2, ele desce para cá, ele vai formar o H2CO3. Nossa, Zé, então é facinho mesmo. É, tudo fácil, tudo medíocrezinho. Ó, olha esse aqui, ó, esse aqui é o nitrito, ó, NO2-1 é o nitrito. Então, desce 1 para cá, você não precisa colocar com D1, tá? Então, fica o HNO2. Nitrito passa para oso, ácido nitroso. Aqui você tem o nitrato, que passa para nítrico. Aqui você tem, ó, uma situação legal. A carga aqui desse aqui é -1. Então, o que acontece aqui, Zé? Eu tenho um hidrogênio ionizável, né? Então, aqui você vai ter a formação do H3PO2, tá? Vai fundir esse H com esses outros dois aqui, somando da H3PO2, que é o ácido hipofosforoso. O fosfito fica ácido fosforoso, e assim você vai seguindo sempre, tá? Essas nomenclaturas. Aí você tem que ter cuidado, porque você vai ter que saber o nome desses ânions. Ó, esse aqui é o sulfito, é o sulfato, perclorato, esse é o clorato, esse é o clorito, hipoclorito, esse é o manganato, permanganato, tá? Esse é o borato. Aí você vai consultar a tabelinha na hora da prova. Aqui eu vou ter o pirofosfato, aqui eu vou ter o fosfato, aqui eu vou ter o metafosfato. Então, quando você consultar a tabelinha na hora da prova, não vai ter erro. Você vai montar o ácido, e tem questões na prova que são questões abertas, que você vai estabelecer, então, tá? Somente a nomenclatura. Então, é fácil, você não vai ter dificuldade com relação a essa questão na prova, espero eu, tá? Você vai ter alguns exercícios. Ô Zé, mas que tipo de exercício que você vai colocar? Vamos Tipo, lá, só vamos pra mudar a nomenclatura, essas coisas? Vamos fazer uns aqui só para você ter uma noção, tá? Então, olha só. Aqui você tem assim, ó. O nome de ácido não oxigenado é obtido acrescentando-se a terminação hídrico ao elemento, ao nome do elemento. Dar os nomes dos seguintes ácidos. Então, vamos lá. Ó, HF. Aí você vai lá na tua tabelinha, você vê que o F é o fluoreto. Fluoreto passa para hídrico. Aí você vai colocar na frente. Ácido fluorídrico, tá? O HI, você olha a tua tabelinha lá, o I-1 é o iodeto. Então, quando você tem a junção do HI aqui, você vai ter o ácido iodídrico. Aí você vai lá na tua tabelinha e vê que o S-2 é o sulfeto. Eto passa para hídrico. Aí você vai colocar aqui ácido sulfídrico. Selenetos é seleneto. Eto passa para hídrico. Fica ácido selenídrico. Teluretos, telureto é o Te-2. Então, ó, telureto, eto passa para hídrico, fica ácido telenídrico, tá? Telurídrico, aliás, a gente vai chamar. E aqui, ó, o outro tipo de exercício que pode cair na prova de vocês. Então, aqui você tem o nome dos ácidos, tá? Aí vai pedir para você assim, ó, o ácido com nome terminado em mico de um elemento que tem forma, ó, H2, SO4, qual vai ser esse elemento? Provavelmente que vai ser o enxofre, tá? Então, esse elemento aqui, que a gente vai ter aqui, ó, H2SO4, é o enxofre. Então, qual a forma do tipo do ácido hipo? Então, o tipo do ácido hipo vai ser o HSO, no fim dele. É o menor deles. O hipo aqui, SO, H, aliás, aqui está dando em X, né? Então, o hipo dele aqui vai ser o menor de todos. Então, seria aqui, ó, o H2XO2, que seria o menor deles, tá? Aí você pega o menor valor da fórmula,
que vai dar o ácido hipo. Já essa questão aqui que envolve piro, aqui de tirar a água e colocar água, aí, ó, da letra B, H2O2. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó, quer ver? Vamos pegar exercício aqui, sem ser exercício já resolvido. Olha só isso aqui, ó. Esse tipo de exercício aqui amanhã cai na prova de vocês, ó. O nome de um ácido não oxigenado termina em hídrico, enquanto o de um ácido oxigenado termina em ico ou oso. Geralmente, o ácido ico tem um átomo de oxigênio a mais que o oso. Assinale a alternativa em que o nome está correto. Ó, HF é ácido fluorídrico, não ácido fluórico. Eto passa para hídrico. Ó, esse aqui, SO4, você olha na tabelinha sulfato, então fica ácido sulfúrico, não ácido sulfuroso. Esse aqui é o sulfito, ito passa para oso, então aqui fica ácido sulfuroso, não ácido sulfúrico. Esse aqui é o PO4 menos 3, esse é o fosfato, ato passa para ico, então fica ácido fosfórico. H2S, esse aqui é o sulfeto, tá? Sulfeto, eto passa para hídrico, fica ácido sulfídrico. Aí você viria aqui e marcaria a letra E, numa questão dessa, tá? É uma questão parecida com aquilo que vai cair na prova de vocês amanhã, bem simplesinho, etc. Tal. Então, ele diz assim, ó, para dar o nome a um ácido oxigenado, utilizam as terminações ico e oso e os prefixos hipo e per. Hipo abaixo do oso e per acima do átomo, do ico, tá? Geralmente, o número de átomos de oxigênio na molécula aumenta em ordem crescente. Então, vai de hipo, oso, depois vai para oso, depois vai para ico, depois vai para per e termina em ico. Sabendo que a fórmula do ácido fosfórico é H3PO4, conclui-se que a forma do ácido hipofosforoso, então, ó, se o fosfórico ele tem 4 oxigênios, quem está abaixo dele é o ácido fosforoso. Então, você tira um oxigênio aqui, então fica H3PO3, o fosforoso. Aí ele quer saber o nome do ácido hipofosforoso. Então, você vai tirar mais um oxigênio daqui, tá? Tem que estar abaixo do ácido fosforoso. Então, eu vou ficar com H3PO2. Então, você marcaria aqui a alternativa B, certo? Então, o hipo, ele fica, então, com 2 oxigênios abaixo do átomo. Aí você vai ter aqui, ó, na nomenclatura dos ácidos, olha só o que vai dizer aqui. Na nomenclatura dos ácidos, os prefixos não orto, meto, para, é a desidratação do ácido. Ainda você não tem necessidade de saber isso aqui ainda não. Então, aqui você tem, então, ó, as formas que os ácidos se estabelecem e as nomenclaturas desses ácidos de acordo com o que nós vamos ter aqui, tá? Na prova. Então, acho que você não vai ter problema com a prova, essa matéria aqui é fácil. É lógico que na matéria não tem só ácido, né? Você vai ter também outras coisitas más também na matéria, né? E não só ácido. Nós vamos ter também as ligações, tá? Mas a ligação, quando o composto tem ligação covalente, quando o composto tem ligação eletrovalente, eu acho que isso é o que menos importa para vocês, porque isso aí é muito fácil, vocês não vão ter nenhum problema. E aqui, ó, estamos terminando então essa aula aqui de química, para a gente começar a nossa aula hoje de física. Então, vamos colocar aqui já a física. Deixa eu colocar aqui para vocês a apostila de vocês, que a gente vai começar uma matéria nova, que é uma matéria fácil, que trata agora de movimento circular, tá? Que ainda a gente não viu, a gente viu só o movimento oblíquo. Vocês fizeram a prova passada de movimento oblíquo. A gente já está quase terminando o ano, né? Fazendo mais essa prova, e vão faltar para vocês apenas 2 provas, que é a prova aí pertinente as 2 provas do 4º bimestre. Então, assim, a gente já vai definindo a situação de vocês aí, né? Vai bombando, não vai bombando, mas pelo andar da carruagem, dificilmente vai ter alguém que vai bombar, vai conseguir a proeza esse ano de tomar bomba, né? Pelo andar da carruagem. Se conseguir essa proeza, eu vou te falar, viu, velho? Pode largar a mão, cara. Ô Zé, você lembra o que eu errei na prova lá, velho? Que eu tirei 6? Ah, Gabriel, tem que ver lá, né, velho? Marquei com tanta cognição. Não, tem uma questão lá, vocês fizeram errado. É da Alana, né?
Acho que a primeira questão de vocês lá, alternativa, não só alternativa, mas resolução estava errada também. Primeira questão, vocês erraram uma questão e depois outra questão, eu não vou lembrar qual, depois eu posso até te mostrar, vocês erraram acho que tinha A, B, alguma coisa assim, aí vocês acabaram errando uma alternativa. Mas foi bobeira, cara, foi bobeira. Fechou, depois você me manda lá. Tá. WhatsApp. Tudo que é erro de bobeira também, mas depois eu te mando. Fechou, valeu. Tá? Em relação ao que estava pedindo na questão. Então, aqui, ó, vocês vão ter aqui, ó, os movimentos circulares. E nós vamos entender agora, vocês são bons em matemática, né? A Vivian falou que vocês dominam completamente a questão da circunferência. Então, se vocês dominam completamente a questão de circunferência, vocês não vão ter problema nenhum nessa matéria aqui da física, que é o capítulo 12, que vai falar sobre movimentos circulares. Vamos lá, então. Vamos lembrar aqui, ó. Qual que é a área de uma circunferência, Gabriel Pérez? Qual que é a área de uma circunferência? Puta, aí você me pegou. Como é que você calcula? Qual que é a forma para você... Pierre ao quadrado, não é? Pierre ao quadrado. Cara, aquele Exatamente. Então, você tem o π, que é o valor aí aproximadamente 3,14, né? Aí você tem, então, πr ao quadrado, o R representa o raio da circunferência, a metade do diâmetro, né? Então, você tem um círculo, a metade do ponto central até a extremidade é o raio, e todo esse lado dele, 2 vezes o raio, você tem, então, o diâmetro da circunferência. Então, a gente vai aprender que, muitas vezes, você tem que, na física, observar alguns movimentos que a gente chama de movimento circular. A gente vai aprender que é uma matériazinha aí, tem muita gente que tem um pouquinho de dificuldade, mas não é difícil não, tá? É o movimento circular, a gente vai ver movimento circular uniforme, que também é derivado do movimento uniformemente variado. Tá? A gente vai usar também aqueles princípios, aquelas equações, etc. Tal. Agora, por que isso é importante, Zé? Por exemplo, você está lá observando, né, o pneu de uma bicicleta girando, tá? Mas o pneu dessa bicicleta, Zé, que tem até uma aula que a gente chama lá, que vocês vão ver no primeiro ano, chama Física da Bicicleta. O pneu dessa bicicleta, quando ele está ali girando, você tem um detalhe interessante. Ali você tem um movimento que nós chamamos de movimento circular uniforme, tá? Mas dá para eu calcular o diâmetro da roda, etc, tal, ou até mesmo a roda de um carro, tá? Então dá para você calcular. Primeiro, vamos ter um conceito aqui, ó, que a gente chama de período. O que é período na física, tá? Período a gente vai chamar de T maiúsculo. É igualzinho nós chamávamos lá Kelvin, lembra lá a temperatura em Kelvin? Nós colocávamos também T maiúsculo, tá? Então, ó, T maiúsculo. O que é o T maiúsculo que representa aqui o período? Então, para você calcular o período, então você vai ter que saber, por exemplo, o ΔT ele representa um determinado o T minúsculo aqui, ó. Ele representa uma determinada variação de tempo, tá? Ou o que nós chamamos de intervalo de tempo. E o N aqui que a gente coloca no período é o número de eventos que aconteceu. Então, por exemplo, quantas vezes a roda girou, tá? Em quantos segundos? Por exemplo, eu tenho então, né, em 3 segundos a roda girou 3 vezes, tá? Então, 3 segundos sobre 3 vezes vai dar o período, então, de giro da roda, é 1. Esse é o período. Quantas vezes o movimento se repete em determinado período de tempo, tá? Então, nós chamamos de período. Agora, o que é frequência, Zé? Frequência é quanto que esse alimento, esse movimento ele vai sendo feito, tá? De acordo com o intervalo de tempo, quantas voltas você vai dando, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou dando, é o inverso do período da frequência. Eu estou dando uma volta em 1 segundo. Qual que é a frequência do movimento? Tá? 1 sobre segundo. Então, Zé, 1 sobre segundo, eu tenho alguma unidade no sistema internacional para eu calcular aqui, ó, 1 sobre segundo? Tem. 1 sobre segundo, toda vez que você tiver assim, ó, 1 dividido por segundo, se você passar para cima o segundo, aqui o expoente dele não tem nada, é 0. Se você passar, aliás, é 1 expoente dele aqui, se você passar para cima,
tá? Ele não passa com o S trocado, então fica segundo a menos 1. Então, ó, segundo a menos 1, você vai ter o que nós chamamos, então, de rotação, o número de vezes que você está girando um determinado ciclo a cada segundo. Então, nós vamos chamar aqui de rotações por segundo, tá? Aí tem até aquela banda que foi muito famosa na época que eu era jovem, tá? Que era RPM, Paulo Ricardo. Vocês lembram aí, vocês já ouviram alguma coisa, algumas músicas, etc. Tal. RPM, o que é RPM? RPM é rotação por minuto, tá? Só que no sistema internacional a gente usa rotação por segundo. Então rotação por segundos em homenagem a esse cara aqui, ó, em homenagem a esse alemão aqui, esse físico, tá? Heinrich Hertz, ficou definido que a unidade de frequência, quando você tem 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1, você vai ter a unidade aqui estabelecida pelo Hertz. A gente coloca aqui, ó, Hz. Então eu tenho uma determinada frequência que está chegando ao meu ouvido. Então essa frequência, ela é medida em Hertz, tá? Então deixa eu analisar aqui, Zé, o que é período, o que é frequência, então, para ficar fácil. Ó, se os dois são relações invertidas, eu posso dizer que na física, frequência é 1 sobre o período. Eu posso passar o período para cá e o F para baixo, e posso dizer também que período é 1 sobre a frequência. Zé, então é facinho isso, hein? Por enquanto é fácil, tá? Então, por enquanto, você vai ter aqui uma situação muito fácil. E outra situação aqui bem fácil, ó. Se eu tenho aqui, tá, Hertz, ele representa rotação por segundo, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, eu quero transformar para rotação por minuto, tá? Então, como eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, se eu quero passar aqui, ó, de rotação por segundo, Hertz, para rotação por minuto, eu multiplico por 60, tá? Se eu quero fazer o caminho inverso, se eu quero passar de rotação por minuto, eu quero passar para Hertz, o que eu vou fazer aqui, Zé? Eu divido por 60, tá? Então, eu quero dividir aqui 2 minutos em Hertz, em segundo. Então, eu faço o quê? Divido por 60, que eu tenho o valor aqui em rotações por minuto, tá? Para eu estabelecer aqui a minha frequência em Hertz. Você vai ver que, a princípio, é bastante fácil. Aqui eu não creio que ele vai entrar muito. Já no primeiro ano, você vai notar que essa matéria aqui, quando a gente vê lá da bicicleta, etc. Tal, você vai ver que essa matéria aqui não é assim tão simplesinha, tá? Mas é fácil. Os alunos tendem a ter mais dificuldade, mas você aprendendo a base aqui não tem erro, não. Vou fazer um exercício aqui para você ver, olha como é medíocre. Pêndulo de um relógio Cuco executa 10 oscilações, tá? Completas em 5 segundos. Zé, então 10 oscilações é tantas vezes que ele está girando, tá? Então ele precisa de 5 segundos para girar 10 vezes. Aí diz assim, o período e a frequência desse relógio são respectivamente. Então é esse tipo de exercício que é de graça. Porque a partir do momento que você guardou que período é o tempo sobre o número de voltas, aí você coloca, o tempo é 5, o número de oscilações é 10, 5 sobre 10 vai dar, então, meio segundo, tá? Agora, já no caso da frequência, a frequência sempre é o inverso do período. Então, é 1 sobre o período. Então, o que vai dar aqui, Zé? Então, 1 sobre meio. Então, você tem aqui, ó, 1 dividido por 1 sobre 2, olha só, o denominador aqui passa para cima invertido, fica 2 sobre 1, né? Então, fica 1 vezes 2 sobre 1. Então, 1 vezes 2 sobre 1, eu vou ter aqui a frequência que é de 2 Hz, tá? Então é facinho, Zé, 2 Hz. Porque é o inverso do período que é meio. Então, se o período é meio, o inverso de 1 sobre 2 vai ser 2 sobre 1, que vai dar 2 Hz. Nossa, mas é muito bobinho isso, né? Muito bobinho. Tem jeito de errar? Não. Só que agora a gente vai começar aqui a estabelecer aqui, ó, a circunferência que eu perguntei para vocês agora há pouco. Então, a partir dessa questão do giro, das rotações por segundo ou das rotações por minuto,
nós vamos ter aqui o que a gente chama de movimento circular. Nossa, Zé, esse movimento circular aí vai ser fácil? Depende. Então, você vai ter aqui agora uma trajetória num círculo. Então, por exemplo, eu posso ter uma roda gigante, tá? Exercendo o movimento circular? Claro que eu posso. Quem já não andou de roda gigante aí, né? A maioria de vocês já deve ter ido em parques temáticos, se não na própria Disney mesmo, e vocês já devem ter brincado em muitos desses brinquedos aí, né? Então, olha só, Ah, Deus me livre, roda gigante é muito fraquinho, né? Você gosta de adrenalina maior, né, Bruno? Você gosta Adrenalina pura, pô. roda gigante da Os época. caras pagam pra ir na Disney, é só fazer uma prova do Zé, velho. Facinho, pô. É verdade, aí é mais adrenalina, mais descarga Uma adrenérgica. emoção que você tem na Disney não bate com a emoção que tem na prova do Zé. É mais fera, né? Mais fera. Você está aplicando diretamente adrenalina no coração. Igualzinho que esses caras que às vezes chegam com parada no hospital, o médico ele tenta reanimar, não consegue, aí choca o cara com 200 joules, às vezes até 200 joules, o cara não volta, aí ele pega uma injeção mesmo, com aquela agulhona assim de adrenalina, mete aqui no meio da costela, né? Entre os ossos da costela, que vai direto no coração, aí você injeta adrenalina mesmo, que é a norepinefrina, direto no coração para tentar fazer o músculo cardíaco voltar a bater. A prova nossa é isso aí, é uma injeção de adrenalina diretamente no coração, entendeu? Tem hora que você sente o coração até dar uma paradinha assim, depois ele volta, volta a bater. Emoção até o fim. Grandezas angulares. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ô Zé, dá para eu estabelecer aqui qual que é o espaço. Nós aprendemos a calcular espaço oblíquo, agora dá para eu aprender a calcular aqui o espaço angular, Zé? Esse negócio não vai ser meio complicado, não, Zé? Não, não vai, não. Prometo a você que isso aqui não vai ser complicado. Dá uma olhadinha para cá, ó. Dá para eu saber, por exemplo, ó, esse espaço referente a esse pedaço aqui da circunferência, dá para eu calcular isso aí? Dá, tá? A partir da abertura angular que eu tiver, esse ângulo aqui, ó, essa letrinha assim, ó, cortada, só que a gente faz ela assim, ó, na verdade, ó, parece com que, ó, φ, que a gente serve também, não só para ângulo, serve também na física para a gente calcular o fluxo de calor, tá? O φ, essa letrinha aqui, ó, ele resolveu dar o nome a esse ângulo aqui de ângulo φ, que é uma letra grega também. Aí você vai ter aqui, ó, essa abertura, tá vendo? Que vai de A a B, e aqui eu tenho, então, o espaço percorrido. Como que dá para eu calcular esse espaço linear aqui, ó? Que eu vou pegar aqui, por exemplo, tá? Esse pedacinho aqui, como é que eu consigo calcular? Dá para eu calcular, Zé? Dá. Então, esse espaço linear aqui nada mais é do que o produto entre o ângulo vezes o raio. Nossa, Zé, então fica fácil para calcular. Exato, é fácil de calcular, então não tem erro, tá? Então, você vai pegar aqui o valor do ângulo, o valor de φ, vezes o raio. Daqui a pouco a gente vai fazer exemplos, você vai ver que é bem fácil. Ah, mas isso aqui não tem problema. Não, não vai ter problema, não. Aí você vai falar assim, ó, bom, mas aí a partir dessa trajetória circular, eu posso ter espaço inicial, posso ter espaço final, tá? E também eu posso ter aqui os ângulos, né, que pode variar à medida que a trajetória vai aumentar. Eu vou chamar de espaço angular inicial e espaço angular final. Ô Zé, então, para eu saber aqui entre o espaço final e o espaço inicial, eu vou ter aqui, então, a variação de espaço, né? Isso. Aquela que nós aprendemos tanto no movimento retilíneo uniforme, como no movimento uniformemente variável. Variação de espaço é espaço final menos espaço inicial. Bem fácil. Ah, então eu posso dizer a mesma coisa para o ângulo, Zé? Então, eu posso ter variação do espaço angular? Pode, perfeitamente. Então, eu vou ter espaço angular final menos espaço angular inicial, tá? Agora, um detalhe interessante que vocês já aprenderam com a Vívia. Quando eu tenho um espaço angular, a gente não vai chamar esse espaço angular de graus, né? Você está acostumado lá, 45 graus, 60 graus. A gente vai chamar o quê? De radiano. Vocês já aprenderam isso, né? Já, né? Radiano. Já aprendeu, Gabriel? Ah,
eu lembro de ter ouvido essa palavra aí, radiano. Como é? Se não aprendeu, vocês vão aprender ainda, tá? Mas só para você ter uma noção aqui, na matemática, quando a gente trata do radiando, o radiano, ele equivale a mais ou menos 54,3 graus, tá? Então, você sabe que, por exemplo, 2π radiandos equivalem a 360 graus. Π radiandos, então, Zé, metade, equivale a 180 graus. Mas isso não vai alterar muito para a gente, não. É só para você ter uma noção aí do valor dele, tá? Então, esse radiano aqui é quando você tem, então, a colocação de espaço e ângulo simultaneamente. Então, em vez de você fazer a aferição através do grau, você vai fazer a aferição através de radianos, tá? Se vocês não viram ainda na geometria essa parte com a Vivian, em breve vocês verão. Para a gente aqui não vai ter problema, não, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, você vai falar assim, Zé, então dá para eu calcular velocidade angular? Dá. Ah, Zé, essa velocidade angular, você vai chamar dessa letra aí que lembra um W, né, Zé? Isso. Eu vou chamar, então, dessa letrinha ali em cima que você está vendo, ó, que lembra aqui, ó, um W, tá? Ah, mas se eu quiser, na hora que estou resolvendo, quiser chamar de V também, não tem problema, não, tá? Então, ó, o que é a velocidade angular? A velocidade média. Então, ó, é a variação do espaço angular sobre a variação do tempo. Ah, então, por exemplo, dá para eu calcular o deslocamento de um ponto de A para B e de B para A? Claro que dá. Dá uma olhadinha aqui, ó. O ângulo aqui, ele está alternando, Zé? Claro que está. Olha só aqui o ângulo, ó. Aqui você tem o ângulo final, quando ele chega no ponto C, tá vendo? Ó, e você tem a abertura do ângulo inicial, quando ele está aqui no ponto B. Então, se você pegar aqui toda essa abertura angular, menos a abertura angular inicial, tá? Para você estabelecer o cálculo aqui, você vai ter a variação daquilo que nós chamamos de espaço angular. Então, ó, se eu pegar tudo isso e tirar esse pedacinho aqui, que é o delta zero, sobra esse espaço entre B e C, tá? E da mesma forma aqui, ó, eu vou ter a variação de tempo. Então, a variação de tempo vai ser toda essa variação que ocorreu aqui, ó, entre o tempo inicial do repouso até eu atingir o ponto C, que eu tenho o tempo final, tá? Então, dá para eu calcular, então, a velocidade média angular. Dá. Então, eu vou analisar aqui, ó, o espaço final menos o espaço inicial do ângulo percorrido. Nossa, Zé, então é fácil, Zé. É fácil, então, tá? É fácil, mas você tem que tomar cuidado com alguns detalhes aqui, tá? Por exemplo, quando você vai estabelecer essa conexão, o que a gente viu lá atrás? A gente viu lá atrás que o espaço angular, vamos olhar aqui só para você ver, para você lembrar de novo, ó. Então, aqui atrás, o que a gente viu, ó? Você viu que o espaço, ele não é igual a o ângulo vezes o raio, φ vezes r. Então, esse aqui é o espaço, tá? Então, o espaço percorrido aqui, ó, é o ângulo vezes o raio. Ah, então, Zé, por exemplo, nessa condição, se você quiser aqui saber, então, tá? A velocidade, dá para eu calcular a velocidade linear através da velocidade angular? Dá. Como é que eu faço isso, então? É só eu pegar, tá? A velocidade angular que eu achei através dessa fórmula aqui e multiplicar pelo raio. Aí eu tenho a velocidade ao longo do percurso, tá? E aí você vai ter, então, a velocidade, nesse caso aqui, angular, e aqui você tem a velocidade se o objeto estivesse trafegando em linha reta. Então, Zé, é fácil, né? Sim, muito fácil. Então, só que tem umas letras meio doidas aqui que você fica meio desesperado às vezes, mas não vai dar tudo certo. Então, olha só aqui, ó. Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT, né? Beleza, isso aqui você já sabe, tá? Agora, ó, a relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular.
Acabamos de ver aqui, ó, nesse quadrinho de memorização. Então, a velocidade linear, a única diferença aqui é a velocidade angular vezes o raio, tá? Essa velocidade linear, velocidade escalar, é a mesma coisa. Então, qual que é a relação que eu tenho? Então, como a gente vai ter essa determinação aí, tá? Angular através de radianos, tá? E o radianos aqui, Zé, 1 radianos, aquilo que eu falei para vocês, ó, para eu saber em graus quanto que equivale a 1 radianos, é só pegar toda a circunferência que equivale a 360 sobre 2π, tá? Aí, se eu pegar aqui, vai dar 180 sobre π, se eu dividir 180 dividido por 3,14, vai dar o equivalente a 1 radianos aqui, que é 57,3, tá? Graus. Então, agora você vai ver aqui o arco determinado e o arco definido, ó, observando o comprimento do arco e do raio, tá? Então, você tem aqui, ó, que esse espaço aqui, ó, esse espaço que nós temos aqui, que é uma espécie de uma meia-lua, nada mais é que o espaço linear, que é o espaço do arco, ele vai ser o quê? O espaço angular vezes o quê? Vezes o raio. Então, espaço angular vezes o raio. Então, aqui, ó, Zé, então como é que eu calculo o ΔS aqui, ó? Se o ΔV, ou se a velocidade, tá? É a velocidade angular vezes o raio, ó, o ΔS vai ser a variação do espaço angular vezes o raio. Ah, Zé, então aqui, ó, eu vou ter uma situação facinha, então, para eu descobrir, para eu deduzir aqui uma fórmula. Então, olha só a situação, como é que vai ser facinho aqui, ó. Então, se aqui você tem, ó, se o ΔΦ é a velocidade de variação de espaço sobre raio, eu posso substituir aqui, ó, a velocidade angular é dada, então, ó, por velocidade angular ΔΦ sobre ΔT. A gente acabou de ver lá em cima, né? Aí, se você substituir aqui, ó, o valor provisório de ΔΦ, você coloca aqui ΔR, ó. Então, no lugar de ΔΦ aqui, ó, eu vou colocar ΔR. Zé, eu tenho que saber fazer essa dedução de fórmula? Claro que não. Isso aqui é só para mostrar para vocês por que a gente chega nessa forma. Só isso, tá? Então, se eu substituir aqui, ó, o ΔΦ, tá? Pelo ΔS sobre R, tá aqui, ó. Aí eu vou ter que essa velocidade angular é igual a ΔS sobre R sobre ΔT. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, olha só. Aqui embaixo, tudo isso aqui está dividindo por ΔT. Se ele subir multiplicando, ele vai subir invertido, né? Vai subir 1 sobre ΔT. Então, aqui eu vou ter ΔS vezes 1, R vezes ΔT, que é igual à velocidade angular. Agora, presta atenção aqui, ó. O que é ΔS sobre ΔT? Ah, Zé, ΔS sobre ΔT é velocidade média. Então, tá aí, ó. ΔS sobre ΔT é velocidade média, tá? Ah, a velocidade média, quem que sobrou aqui embaixo? Sobrou R. Então, eu posso dizer que a velocidade angular é a velocidade escalar ou a velocidade linear sobre o raio. Nossa, então é facinho. Então, eu posso dizer que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, tá? Então, duas coisas você vai guardar para mim aqui. Então, velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. E aqui, ó, a variação de espaço é a variação linear do espaço vezes o raio, tá? Não esqueçam disso. Aí, vamos ver o que ele vai propor aqui agora. A gente vai entrar no movimento circular uniforme. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que ele está dizendo. Ele diz assim, ó, olhando em volta, é possível observar diversas formas de movimento circular, entre elas as que são realizadas por relógios, liquidificadores, batedeiras e máquinas de lavar, por exemplo. Sobre o movimento circular,
são feitas algumas afirmações. Assinale V verdadeiro ou F falso, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. Frequência e período são grandezas físicas iguais? Não, são grandezas físicas inversamente proporcionais. Ele vai dizer assim, ó, a frequência é o número de voltas executadas pelo corpo por unidade de tempo? Sim, isso é frequência. Período é o inverso de frequência. O produto da frequência pelo período é igual a 1. Se você cortar os dois, vai dar 1. Se você olhar para um ponteiro dos segundos de um relógio, irá perceber que quanto mais longe do centro da circunferência que ele descreve, maior será a sua velocidade linear. Claro, porque ele vai distanciando, vai aumentando, tá, a abertura angular, e com isso você vai ter uma velocidade linear maior. Aí vai dizer assim, ó, todos os pontos sobre o ponteiro dos segundos de um relógio possuem a mesma velocidade angular? O ponto é o mesmo porque você tem a rotação por segundo ali exatamente igual, né? Porque se for um pouquinho maior em algum ponto, o relógio vai adiantar. Se for um pouquinho menor em determinado ponto, o relógio vai atrasar. Pois todos eles descrevem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, exatamente. Para o relógio funcionar normalzinho e perfeitamente. Aí diz assim, o período do ponteiro dos segundos de um relógio é em minuto. Aí você tem lá, né? Cada tracinho daquele lá equivale a 1 minuto para chegar em 5, depois 10, que tem os tracejados que você tem aí no relógio. Então, isso aqui é fácil. Isso aqui é só bobeirinha aqui daquela primeira parte da aula. Agora, vamos entrar, então, diante disso, vamos entrar agora, aplicar aquilo que nós vimos lá no círculo, aquilo que nós vimos em radianos, vamos aplicar aqui no MCU agora. Tá vendo que fera que é a física? Você tem MUV, MC, parece nome de partido político, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o movimento circular uniforme, então ele é conhecido como movimento periódico, porque você parte de um ponto e volta naquele ponto, você parte de um ponto e volta naquele ponto. Lembra da roda da bicicleta? Essa roda da bicicleta, ela está girando, mas ela está exercendo, então, sempre esse movimento circular. Você está partindo de um ponto, voltando nesse mesmo ponto, tá? Então, você está sempre ali girando, completando 1, 2, 3, 10, 20, 10 mil voltas. Então, diz assim, ó, pode-se comparar o movimento circular uniforme com o movimento uniforme, tá? Que nós estudamos lá atrás. Então, qual que é a função horária do movimento uniforme? Sorvetinho, tranquilo? Se eu tenho aqui o sorvetinho, então eu vou ter, ó, o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo, VT, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Para eu obter as equações que eu quero em função, tá, do movimento uniforme, você vai fazer o seguinte. Se você dividir a função horária, tá, do movimento uniforme pelo raio, você teria aqui esses valores, ó. S sobre R, S0 sobre R, e aqui V vezes T sobre R. Mas, na verdade, o que representa esses valores? Então, se você levar em consideração que velocidade angular é igual a velocidade linear sobre R, que a gente acabou de ver lá atrás, você vai ter aqui, então, ó, através do movimento, tá, circular uniforme, o mesmo raciocínio que nós tecemos aqui. Por quê? Porque no movimento circular, nós estamos falando de espaço angular. Ah, mas é espaços? É espaço. Então, aqui eu tenho o espaço final, que é igual o espaço inicial, tá? Que é o φ inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo. Nossa, é a mesma fórmula, só mudam as letras, né? Basicamente só mudam as letras, tá? Mas a fórmula para você obter o espaço percorrido é exatamente a mesma que você usa no movimento retilíneo uniforme, você vai usar também aqui agora no movimento circular uniforme. Nossa, Zé, então é facinho esse negócio aqui, eu já achei que é muito fácil. É fácil, mas vamos dar uma olhada aqui, primeiro.
será que dá para calcular também a aceleração, Zé? Aí dentro eu posso calcular também a aceleração. Por exemplo, você está naquela... Lembra que tinha aqueles circos que tinha antigamente? Agora, lembra aquele Globo da Morte lá, ô Gabriel? Globo da Morte, tá ligado? Aqueles negócios lá, os caras metiam 3 motocicletas dentro do globo e ficavam girando lá dentro do globo lá. Aí o cara ficava andando de motocicleta, um cruzava perto do outro, etc. Tal. Aqueles circos antigos tinham muito isso, tal de Globo da Morte. Se houvesse uma colisão muito violenta, poderia matar as pessoas que estavam dentro do Globo da Morte. Cheguei a ver até 4 motos, se não me engano, acho que é isso mesmo, dentro do Globo da Morte. Quem já foi lá em Santa Catarina, quem conhece lá o Balneário de Camboriú, naquela região do Beto Carreiro World, tá? Com certeza já ouviram, ou já viram, ou já assistiram a apresentação que envolve aí o Globo da Morte. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Então, Zé, dá para eu calcular a aceleração? Dá. Só que na física, como que nós calculamos a aceleração? Tá? Bom, quando você tem um movimento uniformemente variado, a aceleração é variação de velocidade sobre variação de tempo. Tá? Então, basicamente, isso é aceleração. Agora, como é que a gente vai ter, então, essa aceleração que a gente vai chamar de aceleração centrípeta? Como é que a gente vai ter essa aceleração centrípeta? Tá? Então, essa aceleração centrípeta, ela está relacionada com a velocidade que você vai acelerar a moto dentro de um círculo. Ah, então estou acelerando a moto dentro de um círculo. Se eu estivesse trabalhando aqui, ó, com o espaço, eu teria, então, velocidade sobre o raio. Mas como eu estou trabalhando com aceleração, lembre que a aceleração, você vai ter, então, tá? Nesse caso, a velocidade ao quadrado sobre o raio da circunferência. Então, a partir dessa formulazinha aqui, você vai achar também, ó, que é possível você calcular a aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta, tá? Ah, Zé, mas ela vai mudar de acordo com o sentido da trajetória. Vai. Então, essa aceleração centrípeta nada mais é do que, tá? A velocidade angular ao quadrado vezes o valor de R. Ah, então, mais uma formulazinha, Zé, mais uma formulazinha, que a gente pode, eventualmente, utilizar aqui, ó, nos exercícios. Olha só para você ter uma noção da aceleração centrípeta, ele fala aqui também de algo que vocês já viram bastante, que são as montanhas russas, né? Então, você tem aqui as montanhas russas, elas são movidas quase totalmente por forças inerciais, gravitacionais e centrípetas, ou seja, você não tem um motor ali no carrinho, tá? Que está acelerando, né? São o próprio tipo de pista por onde ela, ou de trilho, por onde o carro circula, é que oferece uma maior ou uma menor aceleração, tá? Então, é bem tranquilo aí, ó. Então, você pode chegar, olha que legal, hein? Isso aqui é adrenalina mesmo, viu, mano? Você pode chegar a uma aceleração brutal, que vai de 0 a 200 km por hora. Olha que fera. Imagina um carrinho só na base de 0 a 200 km por hora em 3,5 segundos. Né? É uma Ferrari. Ué, tá louco. Aquele El Diablo lá, Lamborghini, é muita aceleração, não dá, velho. 0 a 200 km por hora em 3,5 segundos. Então, o negócio é o seguinte, é muita emoção. Imagina quando você estiver aqui, por exemplo, ó, descendo, tá, na hora que você chega nesse ponto aqui, o carrinho a 200 km por hora, ele sai do trilho, hein? Imagina que fera. Não vai sobrar nem a tua alma com a direita. Negócio, é um belo passeio direto para a morte. Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá, então. Vamos fazer um exercício aqui, para a gente ir acabando aqui esse período aí. Vou dar um descanso para vocês hoje aí. Aí vai dizer assim, ó. Um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 36 horas. Qual é, em horas, o período do movimento do satélite supostamente periódico? Aí, olha só, então isso aqui é bem fácil, né? Então, você tem 6 voltas
em volta de uma circunferência que é o planeta Terra. Então, olha só, se em 6 voltas ele demora 36, tá? 36 horas, para você saber o período do movimento, então, uma volta ele vai demorar para dar essa uma volta em quantas horas? Então, 36 sobre 6, tá? Vai dar o período, então, de ele completar uma volta na Terra é de 6 horas. Se 6 horas e se 6 voltas ele completa em 36 voltas, o período para você saber quando que uma volta é completada. Então, para você dar uma volta completa, então 36 por 6 vai dar exatamente 6 horas. Ah, Zé, mas isso aí é muito fácil, né? É, isso aí é muito fácil. Mas, como nem tudo são louros, vamos fazer mais um, aí eu já libero vocês para isso aqui a gente continua na próxima aula. Olha só, polia. A polia pode ser a polia presente no motor, que gira, tá? Que você tem ali um dispositivo giratório, você lembra da ampola de Crookes, que a gente estudou lá no início do ano. A polia de um automóvel executa 1.200 rotações por minuto. Determine sua frequência em hertz, tá? E o seu período em segundos. Então vamos lá. Aí você vai, ele quer saber em hertz, e você viu comigo que hertz é 1 sobre segundo. Então o que é frequência, Zé? Frequência nada mais é do que o que nós aprendemos sobre a frequência? Então é o número de voltas, tá? Ou o número de rotações por minuto. Ah, então se eu tenho, por exemplo, 1.200 rotações por minuto, eu quero achar esse valor em hertz e o seu período em segundo, como é que eu vou fazer aqui, Zé? Então vamos lá. A frequência do número de voltas. Quanto que é o número de voltas que ele está dando, ou o número de rotações? 1.200 RPM, tá? Agora, não se esqueçam que aqui ele está falando em hertz, se ele está falando em hertz, ele está falando por segundo, ou segundo a menos um. Se ele está falando em segundo a menos um, nós estamos nos referindo aqui a uma situação, tá, que envolve o sistema internacional. Se envolve o sistema internacional, esse 1 minuto que ele coloca aqui, eu tenho que passar para segundo. Então, ó, 1.200 RPM dividido por 60, por que 60? 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Então, eu corto esse zero aqui, ó, com esse zero aqui, 120 por 6, vai dar 20 Hz. Então, a frequência aqui vai ser de 20 voltas, tá? Por cada segundo. Agora, o que é o período? Período é o inverso de frequência. Então, se período é o inverso da frequência, o período vai ser, então, 1 sobre a frequência. Então, o período vai ser 1 sobre 20. Quanto que dá 1 sobre 20, Zé? 0,05 segundos. Então, no começo agora, tudo facinho, tudo bonitinho, tá? Depois a gente vai começar, então, a tracejar aí os movimentos angulares. Bom, vamos lá, então, para a gente ver aqui quem está presente hoje. Bom, a princípio nós temos aqui 39. Vamos lá, então. Responda para mim, você que está com o microfone presente. Alana, Presente. Amanda, beleza. Ana Júlia, beleza. Ana Laura, Presente. beleza. Stephanie, Presente. Pérez, está aí. A Giovana, Tô aqui, tô aqui. está aí também. A Giovana. O Gustavo, Presente. Igor, cadê o Igor, velho? Tá dormindo. Isabelle Marconi, a Isadora, João Pedro, Silvério,
João Pedro Calheiros. Presente, Zé. Beleza. João Pedro Santos. Presente. Júlia. Presente. Leonardo. Lívia. Presente, Zé. Beleza. Luma. Beleza. Marcela. Mariana. Mas adoro agora o presente também, Mariana. A Mariana Vitória. Isabelle Martins, Mariana Vitória, tá. Murilo. Presente. Nicolas. Beleza. Nina. Cadê a Nina? Paula. Presente. Rafaela Santos. Presente. Rafaela Terra. Beleza. O Renato. Cadê o Renato? Sara. Tainá Prado. Presente. Thalita. Beleza. Tamires. Beleza. Tiago. Túlio. O Victor. Presente. Beleza. Presente. Beleza, Victor. Vinícius. Presente, Zé. Iris. Beleza. O Yuri hoje não apareceu, não? Hoje ele não acordou, né? Hoje ele não É, acordou. provavelmente. Beleza, então. Pode tomar o... Aliás, pode ir para o intervalo de vocês aí. Zé, a minha net caiu. Tá, Renato? Sem problema.